Olá, amigos. Muito boa noite. É um prazer tê-los aqui conosco no programa Universo Saúde de hoje. E nós vamos abordar o tema pensamento, sintonia e vibração. Então, nós vamos começar a falar sobre o contexto de sintonia. Sintonia é um termo relativo à condição de concordância, equilíbrio e reciprocidade entre duas partes, ou seja, de acordo com o sentido figurado da palavra. E aí, o que a gente pode entender por isso daí? Nós nos sintonizamos, via de regra, por afinidade, né? Vou dar o exemplo da formiga. Por exemplo, a formiga, ela gosta de açúcar, então, naturalmente, ela se afina com isso. Vamos pegar um outro exemplo. A mosca varejeira, por exemplo, é um exemplo meio esquisito, mas o que atrai uma mosca varejeira? São as fezes, beleza? Um tubarão, por exemplo, ele é atraído por uma gota de sangue à distância no fundo do mar. Nesse sentido, nós podemos nos fazer uma pergunta muito simples. E nós? Né? O que nos faz sentir atraídos? Né? Quais são as nossas predileções, as nossas tendências, aquilo que a gente gosta e, por vezes, desconhecemos por falta de autoconhecimento, né? Que tipo de situações nós estamos vibrando para que a gente atraia determinadas situações, determinadas circunstâncias. Então, é em cima disso que nós vamos discorrer esse nosso tema de hoje. E aí, como eu disse, nós precisamos do autoconhecimento. Para quê? Para que a gente não seja, muitas vezes, engodados pela nossa própria incúria. Então, existem situações que passam a acontecer na nossa vida e que, de acordo com as consequências dessas ações que muitas vezes nós tomamos, cria um certo alvoroço. Por quê? Às vezes a gente não tá compreendendo o porquê certas coisas estão acontecendo na nossa vida. Né? Porque no primeiro momento a gente pensa assim, puxa vida, eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo bonitinho, né? Eu procurei agir de acordo com aquilo que eu imaginava que fosse bom. E por que deu errado? Né? Por que certas situações elas não têm o final que nós gostaríamos que tivesse? Tá? Então, vamos discutir um pouquinho sobre tudo isso. E aí, o que acontece? Para que a gente entenda melhor a situação de onde nós somos transmissores e receptores ao mesmo tempo, e nós somos, eu resolvi fazer alguns apontamentos com alusão ao rádio, por exemplo. Né? O rádio é um aparelho transmissor e receptor ao mesmo tempo. E nós não somos diferentes. A gente está a todo momento transmitindo e recebendo coisas, tá? E tudo partindo do princípio dos nossos próprios pensamentos. É isso que a gente vai tentar entender um pouquinho com relação à alusão que eu vou fazer ao rádio, como eu disse. Quando determinada pessoa diz que precisa sintonizar uma rádio, por exemplo, isso quer dizer que o aparelho receptor, que no caso é o rádio, ele precisa emitir uma mesma onda de frequência do emissor, que no caso é a estação de rádio. Para quê? Para poder captar os sinais radiofônicos e reproduzi-los, né? E aí, como é que funciona esse canal de frequência? Como funciona o canal de radiofrequência, por exemplo, né? A antena de uma estação transmissora de rádio, como é que ela faz? Ela irradia para o espaço sinais na forma de ondas eletromagnéticas, né? Como é grande o número de estações transmissoras existentes, uma antena receptora ela irá captar inúmeros outros sinais além do sinal desejado. Por exemplo, já aconteceu com vocês, acredito, que você vai lá e sintoniza uma determinada rádio em uma região.
E ali você percebe que começou a haver algumas interferências, ou seja, você sintonizou uma rádio de notícia e, de repente, você percebe ali que você começou a ouvir música. E você fala, puxa vida, mas essa rádio ela não toca música, né? Uma rádio AM, por exemplo, de algum programa, você sintonizou, vamos falar da Rádio Bandeirantes, por exemplo, 840 AM e, no caso do FM, 90,9, tá? Só que a Rádio Bandeirantes é uma rádio de notícias. Ela não toca música, via de regra não toca música, não faz parte da sua programação. Mas isso pode acontecer, como eu disse, porque existe ali alguma situação que tenta penetrar naquela frequência, tá? E começa a dar problema naquilo que você buscava sintonizar. Por exemplo, 94,7 é a Rádio Antena 1. Então, para aquelas pessoas que gostam de uma música mais calma, melodias mais harmoniosas, vai sintonizar 94,7 FM, tá? Quem gosta de rock, vai sintonizar a Rádio Rock, 89, tá? Quem gosta de música clássica, 103,3 FM, 103,3 MHz, ok? Mas, às vezes, a sintonia pode estar com interferência, como eu disse, ou seja, pensamos estar bem sintonizado com aquela rádio, mas podemos, na frequência 89, que é a Rádio Rock, por exemplo, né, estar ouvindo algum outro tipo de música. Então, vamos lá. O rádio FM, por exemplo, ele opera numa faixa, tá, de 80... Isso a título de curiosidade para a gente chegar lá onde eu estou querendo. Por isso que essa parte é um pouquinho complexa, mas ela faz parte para que a gente possa entender de que maneira que lá na frente, né, depois dessas explicações aqui, de que maneira nós vamos nos sintonizarmos através dos nossos pensamentos para que a gente possa atrair situações que façam com que a gente tenha melhores consequências diante dos nossos projetos, os nossos sonhos e aquilo que nós estamos planejando, né? E repelir, ao mesmo tempo, situações que não venham colaborar para aquilo que possa nos ajudar ao nosso desenvolvimento material, ao nosso desenvolvimento espiritual, né? A fim de trazer ali um equilíbrio emocional, uma paz, uma tranquilidade. Então, voltando lá. O rádio FM ele opera na faixa de 87,5 MHz a 108 MHz, ou seja, tem uma faixa de frequência, ok? Que é uma faixa de frequência muito maior do que uma rádio AM, por exemplo. Então, existe uma diferença, a FM, frequência modulada, né? E as emissoras de rádio de AM, elas utilizam um espaço dentro do espectro de frequência que vai de 530 kHz até 1.600 kHz. Então, vamos voltar lá. FM, 87 MHz a 108 MHz. Beleza? E o AM, né, que se utiliza de uma frequência mais baixa, 530 kHz, não é megahertz, a 1.600 kHz. Você já deve ter ouvido falar nisso. E qual é a principal diferença entre o sinal de ondas de rádio de FM e AM? Tá? Vamos entender um pouquinho isso daí. As ondas do tipo AM, que são amplitude modulada, elas possuem uma amplitude, ou seja, uma altura da onda variável, enquanto elas se propagam. Então, é uma onda variável. Já as ondas de frequência modulada, que é o FM, elas se propagam pelo espaço, alterando o seu valor de frequência. Então, a produção de ondas AM é mais barata, tá bom? O custo é menor, porém, ela ocupa também uma menor faixa de intervalo de frequência dentro desse espectro sonoro. Aí fica a pergunta, dentro dessa teoria que nós estamos colocando aqui, dessa tese, fica a seguinte pergunta: o que nós estamos sintonizando, né? Qual é a faixa vibracional
que nós temos, né, que nós estamos permitindo pensar. E com isso, uma vez pensando, nós passamos a sentir e passamos a agir. Nós estamos vibrando dentro de uma frequência mental com maior amplitude, saindo dessa condição rasteira que nós temos aqui, né, nesse mundo tão conturbado, ou nós estamos nos esforçando para melhorar essa nossa onda mental, tá? E suplantar essas ondas de baixa frequência que, por vezes, acabam nos prejudicando em vários aspectos, inclusive na nossa saúde, né? E aí, dentro dessa linha, nós podemos nos fazer uma seguinte pergunta, uma outra pergunta. Qual o nosso potencial transmissor e receptor? Ou seja, qual é a nossa capacidade de transmitir situações boas ou ruins? E qual a nossa capacidade de receber coisas boas ou ruins? Vai depender da nossa faixa vibracional. E o que determina essa nossa faixa vibracional? São os nossos pensamentos. Existem pessoas, nós sabemos, que se o raio cair em São Vicente, vai atingir essa pessoa lá na Praia Grande. É o famoso para-raio, né? Ou seja, é aquilo que está acontecendo, tudo que é de ruim parece que cai naquela pessoa. Sabe aquela curva de rio, tudo vai parando ali? Por que algumas pessoas têm potencial para isso e outras pessoas parece que as coisas fluem, né, com aquela grandeza? Parece que tudo dá certo na vida daquela pessoa. Até na hora que ela cai, trupica na rua, ela cai de boca numa nota de R$100. O que acontece, né? Vamos fazer essa reflexão aí. Por que algumas pessoas se colocam como curva de rio, famoso para-raio, e outras sem grandes esforços, e mesmo diante as dificuldades sociopolíticas e econômicas, a vida daquela pessoa parece sempre se manter em equilíbrio e tendendo a melhorar. E outras pessoas, mesmo diante situações extremamente favoráveis, elas não conseguem evoluir, elas não conseguem avançar nos seus projetos. E os seus sonhos, muitas vezes, acabam se transformando em verdadeiros pesadelos, né? Então, assim como um rádio, né, emissores e transmissores de frequência, atuando de forma direta e através disso, nós vamos ouvindo determinado tipo de música, que é aquela que nós estamos sintonizando, com a nossa vida não é diferente, né? As respostas que nós vamos tendo, ou seja, as consequências das nossas atitudes, das nossas ações, elas partem de um princípio onde nós pensamos um determinado pensamento que gera um padrão de onda eletromagnética que se esparge pelo ar, né? Assim como o radiotransmissor, e na outra ponta tem um receptor. Se nós pegarmos essa referência que eu estou dando, a gente pode chegar lá na lei, por exemplo, de ação e reação, causa e efeito. A gente pegar uma bolinha, por exemplo, de borracha, jogar na parede e ela vai voltar com força igual ou até muitas vezes maior do que aquela que nós projetamos. Então, tudo baseia-se na nossa projeção inicialmente mental através dos pensamentos. Daqui, do intelecto, do pensamento, passa para o coração, né, que nos convida a ter um tipo de sentimento, e esse tipo de sentimento vai nos convidar a algum tipo de atitude. E com isso, nós vamos criando no nosso corpo físico uma atmosfera. E essa atmosfera que vai ter o poder de
atrair determinadas situações ou repelir determinadas situações. Então, tudo parte de uma questão vibracional. Tem uma outra coisa também, que além de escolher no que pensar, né, a gente vai ter que buscar essa mudança de pensamento numa mudança de atitude. Ou seja, a gente tem que bem se ocupar, se ocupar com coisas produtivas, com coisas que possam nos trazer bons pensamentos, que possam nos trazer bons sentimentos, nos relacionarmos com pessoas e com situações que convide a gente a melhorar o nosso padrão mental, que nos convide a sair daquelas ondas vibracionais mais baixas, né? Que, via de regra, né, joga a gente para baixo. Existem pessoas, por exemplo, que o simples fato de você estar ao lado dela, você já se sente bem, né? Aquela pessoa, ela irradia um tipo de energia que, muitas vezes, só o fato de nós estarmos perto dela já é extremamente agradável. Em outras situações, ou em outros ambientes, né? A gente sai de lá, de um determinado ambiente, né? Ou seja, às vezes temos que fazer uma visita a um parente que as nossas ideias não batem muito, mas é um aniversário, é uma festa ou qualquer coisa do tipo, e nós somos convidados para ir até lá, ok? É natural que se já existe uma situação ali que fica ali, né, gera ali um certo constrangimento, ou uma coisa que eventualmente a gente não gosta, a gente já vai com uma limitação. E essas limitações, elas naturalmente fazem a gente pensar de uma maneira, né, mais negativa. E com isso, muitas vezes, a gente sai daquele ambiente, né, não se sentindo tão bem. Porém, às vezes não é nem o próprio ambiente que nos deixou desta forma. Às vezes, quando a gente estava indo para aquele lugar, a gente já foi alimentando um tipo de pensamento, um tipo de sentimento, que, obviamente, foi jogando a gente para baixo. E quando a gente sai de lá, a gente sai um caco. A gente fala, eu não gosto de ir naquela casa, não gosto de ir naquele ambiente. De fato, tem ambientes mais saudáveis e outros menos saudáveis, né? Mas nós temos também que compreender que nós temos capacidade para criar uma certa blindagem, né? Ir lá, fazer aquela visita que nós temos que fazer e sair de lá relativamente bem. E aí é mais ou menos assim, ó. Para a gente equilibrar essas nossas emoções, sentimentos e pensamentos, né? Isso é um grande desafio. Mas tudo, como eu estava falando, tudo começa pelo pensamento. E muitas vezes, os sentimentos desequilibrados que nós vamos alimentando, ele pode nos fazer atrair muitas coisas, por vezes, indesejáveis. Por exemplo, utilizar mal dos olhos, por exemplo, né? Quando eu começo a olhar a vida das outras pessoas, quando eu começo a observar coisas que não me diz respeito, eu começo a olhar a vida do vizinho, eu começo a observar o carro novo que o vizinho comprou, né? Eu começo a fazer uma comparação. Eu sempre digo, quem compara, contabiliza. E aí, através da utilização, ou melhor, da má utilização dos meus olhos com relação à vida alheia, o que vai acontecer? Eu vou despertar, muitas vezes, o sentimento da inveja, da cobiça. E com isso, nós vamos trazer problemas para a nossa vida. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o exemplo de se utilizar mal dos ouvidos, né? Ou seja, emprestar os nossos ouvidos para assuntos que não nos diz respeito, que é o caso, né, das famigeradas fofocas, das maledicências, né? E com isso, pessoal, voltando lá atrás, no início,
dessa nossa transmissão, né? É a situação que, quando a gente se coloca à mercê, né, de emprestar os nossos ouvidos para uma coisa que querem nos contar e a gente entra naquela sintonia, isso vai fazer com que a gente entre dentro de uma frequência de ondas vibracionais, né, muito baixas. E, consequentemente, isso vai fazer com que a gente vibre numa zona de um astral inferior. E isso, de produtivo, para a nossa vida, não tem nada. Às vezes uma pessoa chega para a gente e fala assim, olha, eu preciso te contar uma coisa, né? Mas eu vou contar só para você. Vai uma dica, se ela vai contar só para você, finge lá uma dor de barriga, finge que está com a bexiga cheia, fala, eu preciso ir no banheiro urgente, e foge desse tipo de situação. Porque, na maioria das vezes, essa história eu vou contar só para você, não vai ser o número da Mega Sena, que ela vai contar só para você e vai querer dividir esse prêmio contigo. Vai ser alguma coisa que, via de regra, vai tender para o campo da inferioridade. Então, se nós estamos falando aqui de pensamento, sintonia e vibração, eu preciso começar a observar que tipo de relacionamento eu estou permitindo ter com as pessoas. Eu vou dar ouvido para uma fofoca? Não. Isso não me interessa, pelo menos para mim. Por quê? Eu estou tentando zelar para que a minha condição vibracional se mantenha dentro de um padrão favorável, que eu possa atrair para mim situações que somem para a minha evolução material, né? Que somem para a minha evolução espiritual. E coisas que dizem respeito à vida alheia, obviamente que não vai me servir. Mas aí eu tenho que ter aquele esforço, aquela vontade de me afastar dessas situações. Todos nós já ouvimos falar a seguinte situação. Olha, você sabe que o meu santo não bate com o santo daquela pessoa? Todos nós, em algum momento, ou já falamos isso, ou já ouvimos alguém falar, né? E aí eu vou convidar vocês à seguinte reflexão. Quando eu digo assim, olha, fulano de tal, o santo do ciclano não bate com o meu. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que o meu santo é, tudo de bom. E o santo daquela outra pessoa, é tudo de ruim. Peraí, na hora que eu falo que o meu santo não bate com o dela, eu me coloco numa condição de superioridade. Mas será que quando eu digo que o santo daquela pessoa não bateu com o meu, será que muitas vezes não é a projeção da minha própria sombra que eu estou colocando naquela pessoa e na hora que eu olho para a minha sombra, ela me incomoda? Será que o santo da outra pessoa não é o santo bom e o meu é que está precisando aí de melhorar? Então, muitas vezes a gente não consegue observar por esse ângulo. Por quê? Porque nós temos, via de regra, uma autoimagem nossa zelada pelas melhores configurações, né? Está aí as redes sociais que não nos deixam mentir sozinho, né? Hoje nós temos lá os filtros que deixam a gente mais bonito, que deixa sem ruga. Tem pessoas que você olha uma foto de WhatsApp, quando você conhece ela pessoalmente, é uma coisa totalmente diferente. Ela não tem nada a ver com aquela foto. E muitas vezes nós estamos projetando alguma coisa na vida real que não diz respeito à nossa verdadeira essência. Se eu estiver vibrando no estado vibracional inferior, o que vai acontecer? Eu vou me iludir, tanto para uma coisa boa, que vou imaginar que é ruim, tanto para uma coisa ruim, né, que eu vou achar que é bom. Então, nós temos que analisar um pouco isso. E aí nós precisamos buscar o quê? Esse equilíbrio das nossas emoções, esse equilíbrio dos nossos sentimentos. E aí volto lá com o autoconhecimento.
se eu não buscar fazer um estudo minucioso de mim mesmo, vai ser muito difícil me relacionar com as pessoas dentro de um padrão mais elevado, dentro de um padrão mais transparente, onde eu possa perceber que aquela palavra mansa não é tão mansa quanto possa parecer. E que aquela palavra, às vezes mais dura, de um amigo que veio ali, nos chamou a atenção, né, que foi mais duro, será que aquilo é de fato uma coisa ruim? Então, vai depender muito da forma em que eu me encontro, da forma do equilíbrio psíquico que eu estiver no momento, das minhas condições emocionais, tá certo? Então, por isso é tão importante a gente tentar manter aí sempre um nível elevado de pensamentos, um nível elevado de sentimento. Porque se nós estamos vibrando numa sintonia superior, como disse, fica mais fácil a gente, não que seja fácil, tudo bem? Mas fica mais fácil. Dificulta menos o nosso caminho para que a gente não se engane pelas aparências. E hoje volto a frisar, no mundo das redes sociais, nós temos visto aí uma série de situações que estão causando grandes prejuízos aos seres humanos. Porque nós estamos vendendo só aquilo que nós temos de bom. E aí, aquela parte que é ruim, é óbvio que nós não vamos mostrar. É óbvio. Porém, as pessoas que têm um nível de sensibilidade superior, que foge daqueles padrões comuns do dia a dia, do rasteiro, elas vão perceber. Eu tomei uma atitude no calor das emoções e depois o que vai acontecer? Eu vou tentar me justificar. E quando a gente tenta justificar o injustificável, fica pior ainda, pessoal. É melhor a gente se acalmar, depois buscar aquela pessoa, né? Não comentar isso com nada nem com ninguém, se voltar para dentro de nós mesmos, avaliar por que nós tivemos aquela decisão com uma pessoa que, a princípio, a gente tem respeito, a gente tem carinho, a gente tem consideração. E por que nós agimos daquela forma com ela? Então, na hora que a gente baixa ali a temperatura, a gente vai para o autoconhecimento. E aí a gente fala, puxa vida, eu acho que eu estou um pouco arrependido de ter falado daquela forma com aquela pessoa ou ter agido daquela determinada forma. Então, eu vou procurá-la e vou me desculpar com ela, não é? Com toda a sinceridade, abrir meu coração e falar, naquele dia eu acho que eu mandei mal, eu peço que você me desculpe. Certamente aquela pessoa vai compreender isso, certamente. O que a gente não pode fazer é sair, né, desse cenário, querer se justificar e aí levar essa situação para terceiros, buscando o quê? Guarida para as nossas más atitudes. Porque uma vez que a gente faz isso, a gente se afunda ainda mais na ilusão. Porque na maioria das vezes as outras pessoas que estão na nossa volta, que querem, né, ser simpático a nós, o que elas vão fazer? Não, Birajara, você estava certo, né? Dificilmente vai ter ali naquela meia dúzia de pessoas que eu fui levar a uma determinada situação, que ela vai falar assim para mim, olha, Birajara, eu vou discordar dos demais colegas aqui, tá bom? Eu acho que você deveria se reportar àquela pessoa, tenta conversar com ela, explicar, ela vai entender que naquele dia você não avaliou bem aquela sua decisão e vai dar tudo certo, né? Difícil, pessoal, alguém ter essa palavra amiga para a gente e dar aquele conforto. Por quê? A gente vai desagradar o grupo na maioria das vezes, porque a gente está destoando daquela sintonia que aquele grupo partilha, né? Então, a gente talvez vai ter até um problema ali com o grupo. Então, nós precisamos, através desse exemplo, buscar compreender assim, o que de fato interessa para mim? Sabe aquela, voltando à história da maledicência, aquela coisa que a língua formiga e a gente tem uma vontade de falar alguma coisinha ali, dá, né? Uma espetadinha, um alfinetado, um veneno qualquer. A pessoa se acostuma com esse padrão e depois ela não consegue mais dominar a língua. Por mais que ela tente, na hora que ela for tentar fazer isso, ela vai morder a língua.
Porque a língua quer sair, ela vai tentar segurar a língua, mas a língua é mais forte do que ela. Porque ela foi adotando esse padrão comportamental e ali se torna muito difícil, pessoal, ela mudar isso. Então, por isso que a gente tem que buscar controlar as nossas atitudes. Eu sempre digo que é mais fácil nós controlarmos a nossa mão do que o nosso pensamento. Vocês podem achar estranho esse exemplo, mas vamos pensar o seguinte. Eu tenho essa minha mão e estou com raiva de alguém e tenho vontade de pegar minha mão e torcer o pescoço de uma pessoa. Eu posso falar para minha mão, não faça isso. Ou posso deixar os meus pensamentos correr e mentalmente eu ir toda hora torcendo o pescoço daquela pessoa. O que vai acontecer? Eu vou desenvolver uma tendinite aqui no meu punho. Eu vou desenvolver uma tendinite ou nos flexores ou nos extensores do carpo. Porque esse meu pensamento, baseado no número de frequência que eu tive vontade de torcer o pescoço daquela pessoa, esses meus pensamentos foram gerando padrões de ondas eletromagnéticas que foi correndo para o meu corpo físico e, no caso, no punho, porque eu preciso flexionar ali, né? Flexionar e estender os punhos para torcer o pescoço, só que eu não posso fazer isso fisicamente, né? Eu posso ter uma consequência aí até mais séria de um processo que eu cheguei no pescoço da pessoa e torci, mas na minha mente eu faço isso o dia inteiro, todo dia. Porque eu estou com tanto ódio daquela pessoa que era o que eu queria fazer. E quando eu vou dormir, eu continuo emanando esse tipo de pensamento, continuo enviando pensamentos com ondas eletromagnéticas de baixo teor vibracional que eu levanto de manhã com a tal da tendinite no punho. Um outro exemplo curioso. Você aí teve uma discussão com uma pessoa e depois ficou um clima meio pesado. E aí aquela pessoa vai te procurar, como eu disse lá atrás, para te pedir desculpa ou considerar alguma coisa, enfim. Mas você está tão aprisionado naquele sentimento negativo que quando ela vem para conversar com você, o que você vai fazer? Você vai virar o rosto e falar, eu já sei o que você vai falar. Nem quero saber, tá? Só que essa atitude mental de muitas vezes ficar virando o pescoço, né? A pessoa muitas vezes não me procurou ainda, mas eu estou na expectativa ali no meu subconsciente de que em algum momento ela vai vir me procurar. Mas aí eu resisto na minha mente e falo o seguinte, eu não quero nem que essa pessoa me procure, porque se ela me procurar, eu nem vou dar ouvido. E olha o que eu já faço? Eu já viro o rosto e falo, nem vou dar ouvido. E eu durmo com esse meu pensamento. Amanhã cedo, como é que eu vou levantar? Com torcicolo, pessoal. Torcicolo. E aí eu vou culpar quem? Eu vou culpar o travesseiro. Sabe o que é aquele meu travesseiro de pena de ganso? Eu já comprei o de pena de ganso, eu já comprei o da NASA, eu já comprei aquele outro travesseiro alto, baixo, macio, mais duro, e nada resolve esse meu torcicolo. Não vai resolver. Por quê? Eu me recuso a dialogar com aquelas pessoas que pensam diferente de mim. Então, eu estou sempre virando o rosto para uma ideia diferente da minha. Vamos relaxar. Relaxa o pescoço. Olha para a pessoa. Converse, gente. Nós somos imperfeitos e assim, se nos enxergarmos como pessoas imperfeitas, veremos também as imperfeições das outras pessoas de uma outra forma, não nos colocando como o suprassumo da razão e o tudodebom.com.br. Isso não vai somar para a nossa saúde. E aí nós vamos continuar adotando essa situação, né, de continuar com os velhos pensamentos, né? O ano agora é 2022, um ano novo, e a gente continua pensando e sentindo como 2021, como 2020. Então, o que nós estamos fazendo para melhorar isso, né? E aí, já para quase finalizando esse nosso encontro, vamos fazer uma pequena consideração aí, ó. Etimologicamente, essa palavra sintonia que eu estava me referindo, ela se originou a partir do grego, que é sintonias. Ou seja, sintonia é sinônimo de simpatia, de harmonia, de reciprocidade, né?
E aí entra a simpatia e nós temos também a empatia. E aí qual a diferença de simpatia e empatia? Eu não preciso ser muitas vezes simpático com as pessoas. Por quê? Eu preciso primeiro ser empático, porque a simpatia ela nasce da empatia. Porque uma vez que eu desconheço a empatia, eu me torno uma pessoa só simpática. E uma pessoa que é simpática de manhã, ela pode ser antipática à tarde. Então, desconfiem também de muita simpatia, desconfiem também de muita gentileza. Eu vou fechar com aquele nosso sino do Orim, né? Para a gente guardar esse som durante esses 15 dias no nosso coração. Forte abraço, pessoal!